Dando continuidade aí, pessoal, a sexta questão, como eu disse a vocês, a gente tem mais coisa, né? Porque vai envolver a questão do calorímetro, né? Então vamos a ela. Diz assim: um calorímetro de capacidade térmica 100 calorias por grau Celsius contém o que? 500 gramas de água, certo? Aí tem aqui sua temperatura inicial, certo? Um corpo de cobre, aí tem aqui a massa da água e tem aqui a massa do cobre e sua temperatura inicial. É jogado dentro do calorímetro. Calcule a temperatura de equilíbrio. Pronto, é o mesmo conceito da questão anterior, só que aqui a gente tem mais coisa, certo? Quantos materiais a gente tem aí? Por exemplo, eu boto água quente, água fria numa panela, a panela vai sentir o efeito dessa temperatura ou não? A panela vai esquentar, ou a panela não vai ter interferência de nada dessa questão das águas. Você coloca uma água fria na panela, a panela vai sofrer alguma coisa, ela vai ficar mais fria, ou ela não vai ficar do mesmo jeito como se não tivesse nada. É isso, entenderam? Então aqui a gente tem o que? A gente tem um calorímetro, digamos assim. O calorímetro é o que? A gente pode ter um recipiente, uma panela, por exemplo. Aí você coloca água, depois coloca cobre, certo? Aí você tem o que aí? Três coisas. Você tem o calorímetro, ó. Aí que é o que? Temperatura de equilíbrio. Então é o que a gente vai usar aqui. Aqui é ó, Q1, Q2 mais Qn igual a zero. O que é que a gente tem aqui? Um calorímetro. Tá aqui, ó. QC, calor do calorímetro. A gente tem o que? Água, certo? E a gente tem cobre igual a zero. Só que primeiro vamos anotar aqui o que a gente tem, certo? Para poder a gente determinar esse valor de Q. A capacidade térmica do calorímetro, ó, C maiúsculo do calorímetro, é de 100, certo? Aí eu tenho o que aqui mais? Ó, a massa da água, 500. E tenho a temperatura inicial dessa água. Eu tenho o calor específico da água, que é 1. Aí a temperatura, e que é a temperatura de equilíbrio. É a temperatura onde eles, quando misturados, ficam ali a mesma coisa. Como, por exemplo, água fria e água quente. Qual a temperatura da água morna, né? Quando a mistura ficar morna, né? Pronto, a temperatura final eu não sei aqui, mas a inicial eu tenho, que é 30, certo? Então aqui, ó, é tudo da água, certo? E o que mais eu tenho aqui? A massa do cobre, 200, certo? O calor específico do cobre, eu vou botar aqui Ca, que é o calorímetro, para a gente não confundir com o cobre, e aqui Co, certo? Que é o cobre. Calor específico do cobre, 0,093. A temperatura de equilíbrio, que é justamente a temperatura que se iguala eu não sei, mas a inicial eu sei que é 300, certo? Então aqui, ó, vamos determinar o calor específico. Vamos determinar, aliás, a temperatura de equilíbrio, né? Para a gente chegar na resposta. Vamos começar pelo calorímetro. O que é que eu tenho aqui do calorímetro? Eu sei que eu só tenho, né? Quando eu coloco a água no calorímetro, né? Que foi quem eu primeiro coloquei, ó, a temperatura vai estar também a 30 graus.
eu tenho um calorímetro. Por exemplo, eu tenho uma panela, eu boto a água a 30 graus. A panela vai ficar a 30 graus também. Agora, se eu coloco o cobre primeiro, ó, aí a panela ia estar a 300 graus, certo? Então aqui, ó, vamos lá para o calorímetro. Ó, eu tenho ele aqui. Eu tenho C, tenho a temperatura inicial. Eu tenho a temperatura final do cobre? Também não. Mas qual é a fórmula que eu posso achar a quantidade de calor do calorímetro tendo a variação de temperatura e a capacidade térmica? Eu vou achar por aqui, ó. C é igual a Q sobre ΔT. Quanto é o C? 100. O Q é justamente o que eu quero. Aí aqui eu tenho a temperatura final? Não. E a inicial? 30. Aí aqui, ó, meio pelos extremos. Q vezes 1. Q. E aqui eu escrevo assim, ó. 100 vezes, como tem letra aqui, entre parênteses. Certo? Aí aqui, ó. Q. Tá aqui, ó. Calorímetro. Aqui, ó. 100 vezes TF, 100 TF. Menos 100 vezes 30, 3.000. Pronto. Cheguei aqui no calorímetro. Ah, professor, mas por que essa fórmula assim na questão anterior era aquela C vezes M vezes ΔT? Você tem que avaliar o que você tem, certo? Você tem a capacidade térmica e você tem a temperatura. Qual é a fórmula que reúne? A primeira de todas que a gente viu, certo? Aí aqui vamos agora para água. Aqui foi o calorímetro. Vamos agora para a água, certo? O que é que você tem da água? Você tem a massa, você tem o calor específico e você tem a temperatura final. Você não tem também menos 30. Qual é a fórmula que tem MC e ΔT? A famosa, a mais conhecida, certo? Então aqui, ó, Q vai ser C da água, que é quanto? 1, sua massa 500 e sua temperatura, que a gente não sabe. Afinal, é justamente o que a gente quer saber, certo? Então aqui eu tenho, ó, 500 vezes 1, 500, né? Aqui eu tenho TF menos 30. Aí aqui é a mesma coisa, ó. 500 vezes TF, 500 TF menos 500 vezes 30, 15.000. Pronto, cheguei aqui na água, certo? E agora eu vou fazer o cobre, né? Que eu tenho três coisas aí. Aqui, ó, cobre. Eu tenho a massa do cobre. Eu tenho o calor específico do cobre. E eu tenho a variação de temperatura do cobre. Ou seja, é a mesma coisa da anterior. Então aqui, C vezes M vezes ΔT. CQ. C aqui, ó, é 0,093 vezes a massa, que é 200. E aqui TF menos 300. Certo? Aí aqui eu vou multiplicar, ó, 0,93 vezes 200 vai dar 18,6. E aqui TF menos 300. Aqui, ó, multiplica pelos dois, ó. 18,6 TF, certo? Menos 18,6 vezes 300 vai dar 5.000. Deixa eu ver aqui. 18,6 vezes 500 vai dar 9.000 vezes 300. Aliás, lá vai eu inventando coisas aqui. 18,6 vezes 300 dá 5.580. Achei todos aqui, ó. Pronto. E para terminar,
né, eu vou fazer o equilíbrio. Aí eu vou ter que somar os 3. Na anterior foram 2, certo? Aqui eu vou somar os 3. Então aqui, deixa eu botar mais para cá um pouquinho. Ó. Ficar aqui. Agora vamos fazer o equilíbrio. Aí eu vou somar todos os 3. Ó. Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a 0. Q1 é quem? Ó? 100 TF menos 3.000 mais Q2, 500 TF menos 15.000 mais, vou colocar aqui embaixo, certo? 18,6 TF menos 5.580 igual a 0, certo? Agora eu vou somar tudo que tem TF, né? Aqui, ó, 100 mais 500, 600, mais 18,6, 618,6 TF. Aqui, ó, estão tudo negativo, ó, todos eles. Eu boto o menos e somo. 3.000 com 15.000, 18.000, certo? 18.000 mais 5.580 vai dar 23.580 igual a 0. Aqui, ó, TF, vou dividir, tá menos vira mais, 23.580 por 618,6. Então aqui, ó, TF vai ser igual 23.580 dividido por 618,6 vai dar aproximadamente, vai dar exato 38,1 grau, certo? Eu sei que vocês vão me xingar que só a gota, mas não é difícil, pessoal, é só você entender qual a quantidade que eu tenho. 3. Então eu tenho 3 coisas: calorímetro, água e cobre, certo? Então eu vou precisar de 3 Qs, Q1, Q2, Q3. Aí é só eu anotar os dados, ó, como eu anotei aqui, e fazer a continha, certo? Tranquilidade demais, certo? Esse capítulo aí a gente vai ficar com ele, acredito que por umas 3 quinzenas mais ou menos, que é para a gente ficar bem caprichado nisso aí. Então a questão 7, para concluir, parecida com essa anterior, para dar uma reforçada. Ó, lembrando que esse número aqui é da questão anterior, certo? Que o espaço ficou pequeno. Vamos lá. Ó, número questão 7. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Ó, ou seja, o que isso quer dizer? Que o recipiente, a questão não está pedindo calorímetro. E que a capacidade térmica dele é desprezível. Ou seja, a gente não vai precisar fazer aquele primeiro cálculo que fez na questão anterior, que indica que é desprezível. Certo? A gente tem o que? 660 gramas de água a 20 graus. Jogando dentro do calorímetro uma bola de alumínio de 300 gramas a temperatura de 240 graus. Qual será a temperatura do conjunto no equilíbrio térmico? Se está dizendo que a capacidade térmica do calorímetro é desprezível, então a gente não vai considerá-lo. Então o que é que a gente tem? Água e alumínio. Certo? Ah, professor, mas no outro não tinha o calorímetro, aquela coisa toda. No outro tinha, mas no outro tinha dizendo que o calorímetro tinha 100 graus, 100 calorias por grau, certo? Nesse diz que a capacidade térmica é desprezível, no outro não. No outro a capacidade térmica foi dada, nesse não, certo? Então vamos aqui, ó. Eu tenho o que aqui, ó? 660 gramas de água, a massa da água, 660.
eu tenho o calor específico da água, que é 1. Eu quero a temperatura no equilíbrio. Eu tenho a temperatura final? Não. Mas eu tenho a inicial, que é 20. Certo? Vamos calcular aqui agora o valor de Q. Eu tenho M, C e ΔT. Então a formulazinha é a mais conhecida. Vamos aplicar aqui. Que vai ser C é 1, M 660 vezes TF menos 20. Aí aqui eu vou multiplicar 1 vezes 660 vezes TF menos 20. Aqui eu multiplico os dois, 660 TF menos, aí aqui eu vou multiplicar 20 vezes 660, que dá 13.200. Então, fechou aqui a questão da água, certo? Vamos agora para o alumínio. Eu tenho a massa do alumínio, que é 300 gramas. Tenho o calor específico do alumínio, que é 0,22. E tenho a mesma questão da temperatura. Eu quero a temperatura no equilíbrio, eu não tenho a temperatura final. Menos a inicial, que é 240, certo? Aí agora eu vou a mesma coisa, ó, MC e ΔT. Eu vou aqui determinar, ó, C vezes M vezes ΔT, que vai ser C, que é quanto? 0,22 vezes 300, que é a massa. E aqui eu vou ter TF menos 240. Certo? Então aqui, ó, Q vai ser, quando eu multiplicar aqui, vai dar 66, certo? Vezes TF menos 240. Aí aqui, para terminar essa parte, ó, multiplica aqui 66 TF menos 66 vezes 240, aí dá 15.840, certo? Aqui fechei essa parte. Aí agora eu vou para o equilíbrio. Ok? Eu tenho quantos materiais? 2. Então Q1 mais Q2 é igual a 0. Q1, 660 TF menos 13.200 mais Q2, 66 TF menos 15.840 igual a 0, certo? Então aqui eu vou somar o que tem TF, ó, 660 com 66, 726 TF. Aqui como está negativa, os dois, né? Repete o sinal e soma. Vai dar 13.200 com 15.840, que vai dar 29.040, né? Vai dar 16, né? Pronto. Aqui, ó, TF menos vira mais dividido para 726. TF vai ser, eu vou dividir aqui 29.040 por 726. Dá exatamente 40 graus. Certo? Esse aqui foi mais tranquilo porque não tinha o calorímetro. O calorímetro foi desprezado aqui, ó, no começo. Certo, pessoal? Então aí vocês têm o estilo de questão que a gente vai
trabalhar, certo? Então, gente, até a próxima. Presta atenção nos vídeos, vão voltando, certo? Para a gente ir caminhando. A gente vai ficar um bom tempo aí nesse capítulo até ficar bem caprichado, né? Vamos começar pela aplicaçãozinha direta, como no, nos vídeos iniciais, e depois a gente vai chegar nessas questões aqui, certo? Então valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.